Gênese no lar. Manhã pródiga. O sol desponta no horizonte, sugerindo vida nova. 9 de outubro do ano de 2020. Elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela família, amigos, trabalho, estudo, possibilidades, renovação, espiritualização, trabalho no bem. Ajuda-nos, Senhor, para que estejamos sensibilizados quanto às necessidades pessoais e daqueles que estão perto do nosso coração. Inspira-nos para que Gênese no Lar seja mais um encontro de união, fortalecimento, despertamento, responsabilização. Tema de hoje: aniversários. Em nossas orações, rogamos aos benfeitores que estejam nos ajudando nesse convívio com os espíritos, que estão já postos, aguardando o movimento dos nossos corações. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos os chamados. Allan Kardec publica um tópico, que é o de número 3, que ele intitula A Porta Estreita, inspirado em Jesus. Vamos ler o item 3, 4, trecho do 5. Palavras de Jesus atribuídas ao Evangelho de Mateus no capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Vejo à minha frente uma casinha singela, com poucos cômodos, num lugar retirado. Convido-os para entrar mentalmente nesse espaço, para nos sentirmos acolhidos pela simplicidade, pelo silêncio majestoso da natureza, para ouvir Jesus dizendo sobre a pequena porta da vida. Mais à frente, fala de Jesus no capítulo atribuído a Lucas 13. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão
no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, os que forem os primeiros serão os últimos. A porta estreita. A porta que sugere o balão que se esvazia, que perde o peso, que impede ascender às alturas. As máscaras, a ilusão, a busca materialista, frenética ao prazer, ao supérfluo. A ilusão depositada no movimento externo. No item 5, Kardec diz: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. O mal é a ausência do bem. É estreita da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências. Coisa que poucos se resignam. Estamos sendo chamados para essa casinha no campo, um lugar das preferências, dos sonhos, para obtermos paz em função do esforço da jornada, do trabalho. Precisamos do reconforto, sonhamos com a felicidade. É o prêmio para o labor. Não é aquele lugarzinho que vamos buscar para abandonar. Não é uma ilha de uma fantasia fugaz, pois muitos procuram a fuga espetaculosa das necessidades. Essa casinha é o reino de Deus, é o lugar do nosso coração, que vamos banquetear, conviver com os corações que amamos. Portanto, Allan Kardec, interpretando as palavras de Jesus, define a necessidade de resignar, trabalhar para se atingir o caminho do bem. Pois bem, aniversários. Por quê? O tema da manhã. Inicialmente porque Gênese no Lar é um ato de celebração, de comemoração à vida e contemplação no que remota os movimentos do reconhecimento ao que a natureza, a vida, Deus, os bons espíritos nos oferecem. Pois bem, após a desencarnação de Allan Kardec, houve uma manifestação do seu espírito. Se deu no dia 21 de setembro de 1869. E ele trouxe uma reflexão que vamos oferecer para vocês. E mais à frente nós vamos entender o porquê. Intitulada Aniversários. Peço licença para fazer a leitura. Há, entre todos os homens do mundo moderno, um costume digno de elogio, sem a menor dúvida, e que pela própria força das coisas logo se verá transformado em norma.
quero vos falar dos aniversários e dos centenários. Uma data célebre na história da humanidade. Seja por uma conquista gloriosa do espírito humano, seja pelo nascimento ou a morte de benfeitores ilustres, cujos nomes estão inscritos em caracteres indeléveis no grande livro da imortalidade. Uma data célebre. Como disse, vem cada ano lembrar a todos que somente os que trabalharam para melhorar a sorte de seus irmãos têm direito a todo respeito e a toda veneração. As datas sangrentas se perdem na noite dos tempos. E se ainda, às vezes, se lembram com orgulho as vitórias de um grande guerreiro, é com profunda emoção que são recordados os que procuraram, através de meios pacíficos, superar as barreiras que separam as nações. Isto é bom e é digno. Mas será suficiente? A humanidade santifica os seus grandes homens. Ela o faz com justiça, e suas sentenças, ouvidas pelo tribunal divino, são decisivas, porque foi a consciência universal que as pronunciou. Povo, pessoal, a admiração, o respeito, a simpatia comovem o teu coração, animam o teu espírito, excitam a tua coragem. Mas é necessário ainda mais. É necessário que a emoção que experimentas encontre ressonância entre todos os grandes espíritos que assistem, invisíveis e enternecidos, à evocação de suas generosas ações. É necessário que eles reconheçam discípulos e êmulos entre os que fazem reviver o seu passado. Lembrai-vos, a lembrança do coração é o selo dos espíritos progressistas, chamados ao batismo da regeneração. Mas provai compreender o devotamento de vossos heróis prediletos, agindo como eles. Talvez num teatro menor, mas também dignificante. Para adquirir ou fazer que adquiram aqueles que vos cercam os princípios de liberdade, de solidariedade e tolerância, que constituem a única legislação dos universos. Após 500 anos, John Hus vive na memória de todos. Ele, que verteu apenas o próprio sangue para a defesa das liberdades que havia proclamado. Mas alguém se lembra do príncipe que, na mesma época, ao preço de enorme sacrifício de homens e recursos, tentou apoderar-se das terras de seus vizinhos? Lembra-se do malfeitor armado que exigia tributos dos viajantes imprudentes? Não obstante, a celebridade é atribuída ao guerreiro, ao bandoleiro e ao filósofo. Mas o guerreiro e o assassino estão mortos para a posteridade. Sua lembrança jaz encerrada entre duas folhas amareladas das histórias medievais. O pensador, o filósofo, que primeiro despertou a ideia do direito e do dever, que substituiu a escravidão e o jugo pela esperança da liberdade,
Esse está vivo em todos os corações. Ele não procurou o seu bem-estar e a sua glória. Procurou a felicidade e a glória para a humanidade futura. A glória dos conquistadores se extingue com a fumaça do sangue que eles derramaram, com o esquecimento das lágrimas que fizeram correr. A dos regeneradores, dos missionários, dos benfeitores, dos pacificadores, dos cristãos, aumenta sem cessar. Porque o espírito humano, engrandecendo-se, recolhe as folhas esparsas em que estão inscritos os atos gloriosos desses homens de bem. Aniversários, comemorações. Allan Kardec, em espírito, fala dele mesmo, embora não declaradamente. Ele usa o símbolo da vida de John Hus, que se levantou na região da Boêmia para dar um grito de liberdade contra o poderio da igreja, dos reis, que assolavam, que escravizavam, que puniam, que traziam sofrimento à sociedade, o povo. Ele era um padre, foi queimado. E no momento da morte disse: vocês estão queimando a minha pessoa, mas não vão queimar as ideias. Elas vão voar. Lembrando que ele era apelidado por uma ave. E realmente as suas ideias voaram. E continuam voando com o esplendor deste vulto que foi enviado para a terra para dar o grito novamente, a representar a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ecoada através da doutrina espírita. Ele nasceu em outubro. Naturalmente, esse texto se refere ao seu aniversário. E ele mesmo dissera que é justo, que é digno de elogio, de aplausos, as comemorações dos aniversários. No caso, ele, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1869, não teve uma vida tão longa. Nos ofereceu uma vida digna de um ser que compreendeu a tarefa que estava sob suas mãos, mente e coração. Se tornar um homem a representar uma humanidade regenerada, um homem capaz de abrir mão do interesse pessoal, de ser sensível e ao mesmo tempo firme, austero, como um grande educador, que foi criado e que vivera com 3 vultos femininos que tiveram uma importância transcendente em sua vida. Ele que ficou órfão muito cedo de pai e sentiu o drama da perda do avô. Foi criado pela sua avó, pela sua mãe,
até ser encaminhado para a escola de Iverdon, na Suíça. E depois, quando retorna, em 1818, alguns anos à frente, ele vai conhecer aquela que se tornou a musa de sua trajetória, a alma gêmea da sua alma, Amélie Gabrielle Boudet, considerada a mãe do Espiritismo, embora tenha se apagado. Mas o seu gigantismo, ao lado daquele homem que tinha a tarefa de escrever, de catalogar, de experienciar e de publicizar a mensagem dos Espíritos, foi uma gigante de sustentação e contribuiu de uma forma espetacular na própria formação da doutrina espírita. A dizer o seguinte, que a teoria das almas gêmeas, que foi trazida ao mundo por Platão, e vocês vão encontrar esse assunto no banquete, Platão trouxe a proposta que almas gêmeas, isso é muito simples, embora os homens polemizam. Na verdade, é o símbolo de almas que se unem para crescer. Portanto, elas não foram criadas e separadas, na alusão romanceada e esvaziada pelas televisões, pelos livros, pelo dito popular, e polemizada no meio espírita. E qual o assunto que não abre brecha para polêmicas? Principalmente para aqueles que não estão dispostos a ajoelhar para compreender o símbolo e, sensibilizados, perceber que sempre terá algo que ainda não foi visto. A dizer o seguinte, que nós estamos num momento especial da trajetória evolutiva, encarnados, com uma missão específica, sendo pais, filhos, cônjuges, trabalhadores da sociedade, contribuindo na divulgação do espiritualismo, da religião, do espiritismo, ou da ciência, da filosofia, não importa qual o departamento, qual a dinâmica, o que vale é compreendermos a nossa tarefa de sermos humanos. E o homem se completa, o homem atinge a culminância, fazendo o que a natureza espera de cada um. Nós somos os únicos seres que temos uma consciência reflexiva, diferente dos animais, que têm um nível de consciência dentro das possibilidades da retaguarda. E dotados dessa possibilidade de reflexão, ou seja, de buscar a racionalização e naturalmente desenvolver os sentimentos, elevando o instinto na cota de possibilidades nobres, reencarnamos para desenvolver faculdades, cumprindo missão. E o homem se agiganta quando ele atinge as culminâncias dos valores, das virtudes e da sabedoria. É o que a natureza espera. E para isso, nós nos conjugamos, nós damos as mãos com aqueles corações que também vieram ao mundo para dar um recado. A dizer que a natureza não espera que a gente invente um avião, um foguete para viajar pelo cosmos. Porque isso, na verdade, é a realidade dos sistemas. Os planetas, os sistemas estão viajando numa velocidade incrível pelo universo. A natureza espera que desenvolvamos os aspectos da nossa intimidade, cumprindo a obra que nos compete na criação. E essa obra é interna, ela é pessoal, pois somos filhos de Deus e conectados com Ele, seremos cada vez mais quando compreendermos a importância de escolher uma casinha no campo, aonde
frequentamos para vivenciar, para gozar da plenitude de um trabalho realizado por mérito, por esforço, por dedicação. E voltando ainda, as almas que dão as mãos para passar pela porta estreita, embora a passagem é pessoal. Você não passa de dupla e nem em grupo. O testemunho é pessoal e intransferível em momentos específicos. Mas o banquete sugerido por Platão, as almas que se unem como casais a representar os aspectos da dualidade do movimento do ir e vir, do semear e recolher. E o casal, ele dialoga entre marido e mulher, pai e filha, filha e mãe, filho com o pai, com a mãe. O casal que está representado numa amizade, o casal que está representado em grupos que procuram abrir mão dos seus pontos de vista para fazer uma construção coletiva. Compreendam isso. Porque nós podemos constatar qual é o nosso maior problema. A dificuldade de relacionamento. Nós temos profundos problemas no relacionamento consigo mesmo, quiçá com o próximo. Então é muito mais fácil a gente querer abrir mão ou fugir do que encarar. Vocês já perceberam quando, em períodos de férias, a gente quer viajar para Paris, ou se possível, para aquela cidadezinha do interior, para descansar, para fugir dos problemas, para conviver com outras pessoas ou ficar isolado? Independente do período que você ficar nessa viagem, chegar-se-á um tempo que você vai dizer, eu tenho que voltar para o meu núcleo de atuação. Por quê? Porque vai ficar cada vez mais vazio o seu espaço interior. Porque o que nos preenche é a convivência. Somos seres sociais. A lei de sociedade é um dístico espetacular da nossa evolução. Com isso, ou por ela, pelas relações, como queiram, nós temos a oportunidade de perceber o que Jesus quis nos dizer sobre o mal e o bem. Entrai pela porta estreita. Para alguns pode significar, meu Deus, então eu tenho que penar, que eu tenho que sofrer. Não, não, não. Você não tem que nada. Aliás, o dever é concepção. Embora a nossa consciência e os espíritos amigos, vez por outra, nos faz recordar. Ou dizer assim, ouça, ouça, ouça sua voz interior. Como um amigo que costuma dizer frases que não nos agradam. Porque o amigo verdadeiro é aquele que prioriza a justiça. Porque trabalhando com os valores reais, você estará dando um contributo de um verdadeiro amigo. Então, quando a verdade nos visita, significa que chegou um momento de perceber a necessidade de passar pelo testemunho, por essa porta estreita. E quanto mais descobrimos a sua importância, vamos potencializando os nossos sentimentos para enfrentar. Pois sem motivação você não passa, você não entra. A doutrina espírita representa para nós uma possibilidade extraordinária para olharmos no espelho e verificar quais são as nossas necessidades. E para completar,
Dentro dessa proposta de comemoração dos aniversários, fica para nós a oportunidade ou a porta que se abre para trabalhar a virtude do reconhecimento. Aplaudimos os grandes homens, os seus feitos. Comemoramos datas centenárias, como, por exemplo, por que não lembrar que esse ano o Estado de Minas Gerais completa 300 anos na sua oficialização. E foi naquele período que nós tivemos o primeiro Marte do Brasil, Felipe dos Santos, que salpicou com seu sangue as ruas de Vila Rica, para deixar um legado para todos nós percebermos a importância da dedicação, da entrega do trabalho junto àqueles que necessitam de pais, de mestres, de educadores, de amigos. Os dias de hoje, não mais no seu sentido externo, embora muitos adoram as aventuras vaidosas para mostrar coragem ou defender bandeiras ideológicas. O mundo de hoje caminha para um outro território. Nós estamos sendo chamados para trabalhar o coração. Reflitamos sobre esse momento singular. Mas eu ainda tenho que dizer, comemoremos o nascimento, a desencarnação de Allan Kardec, de Jesus, que a gente possa comemorar o aniversário daqueles que passaram e deixaram bênçãos em nossas vidas. Seu pai, sua mãe, seus filhos. Isso é digno. Mas recordemos que a comemoração do aniversário não está no balão, não está nas purpurinas de fora, embora façam parte dos processos sociais. Porque a grande comemoração é o reconhecimento e a motivação, as preces, para que estes corações que passaram ou que passam ao nosso lado continuem cumprindo a tarefa que lhes fora designada. Mas não basta contemplar. Temos que reconhecer que cada um de nós está escrevendo o livro da sua vida. Páginas esperamos serem escritas com frases de bênçãos. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora um momento de afirmação. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Escrevamos essas frases para que a gente possa comemorar com eles que já são vitoriosos, porque nós somos apenas aprendizes. E melhor se não ficar olhando para os feitos, para as conquistas pessoais, porque pode ser um desvio ou pode ser um frear da marcha. Olhe sempre para a frente, iluminado pelo alto, a definir progresso moral e a luz do alto que vem tocar o nosso coração para a chama viva do amor, o amor do Cristo. Que Deus nos abençoe em nossas comemorações. Recordar de Allan Kardec e comemorar a sua vitória, sob o ponto de vista pessoal, mas acima de tudo, oferecendo uma chave para a humanidade abrir os portais da imortalidade, nos enche de emoção. Porque naturalmente nós vamos lembrar dos nossos pais mais próximos, das nossas mães queridas,
e foram benfeitores na nossa caminhada. Muitos não recordamos, pois foram em outras vidas. Mas através dos atuais, que nós carregamos os sobrenomes, as tradições da tara, que a gente possa endereçar as nossas preces de agradecimento. John Hus, quando estava nos seus últimos momentos antes de ser queimado, disse: hoje vocês assarão um ganso. O significado de Hus: um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão o cisne cantar. Hoje serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Nenhuma armadilha ou rede do mal poderá obstar o seu voo, a sua jornada na direção da imortalidade, da liberdade autônoma que o conhecimento e a vivência do Evangelho está concedendo gradativamente a cada um de nós. Contemplar os feitos, admirar as obras, à luz do semelhante, repito, é reconhecimento e gratidão. Mas todos eles, ao nosso lado, esperam que a gente possa comemorar a própria vitória. Brilhe a vossa luz, ensinou Jesus. E com gratidão no coração pelos espíritos que nos envolvem nesse momento, alguns deles entes mais próximos que nos visitam nesta manhã, o que nos deixa com o coração palpitante, vamos encerrar o nosso encontro com Maria Dolores no livro Antologia da Espiritualidade, na lição 18, uma poesia especial. Gratidão pelos amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora com que a palavra deles me serena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando o desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo em esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Obrigado, ternos amigos meus. Ave Cristo, que Deus nos abençoe e que todos estes amigos meus recebem sempre as flores que dimanam da misericórdia de Deus.